para vocês agora como faz a atividade 7, a última atividade desses estudos emergenciais. Nessa atividade 7, novamente, a gente vai usar a função de erosão, que a gente já passou desde a atividade 4, eu acho. E a implementação é essa. Na verdade, o início da implementação, né? O início da implementação da erosão está aqui. Na aula 6, eu passei esse material aqui, transformar a distância. Então aqui está a erosão, observe que aqui está implementando a erosão. Ó. Vocês precisam apenas acrescentar essa linha aqui, essa condicional aqui, para que essa função aqui calcule a erosão. Então, incluir aqui os cálculos da vizinhança, você vai incluir essa condicional aqui. Então, aqui ele calcula o mínimo dos vizinhos. Então, a erosão é a tradicional. Você passa uma imagem e uma vizinhança com pesos. Tá? Então, essa vizinhança com pesos, ela é influenciada no cálculo da erosão por essa diferença aqui, que é exatamente essa diferença que está implementada na fórmula, que está descrita na fórmula. E agora, voltando aqui no slide da aula 6. Aqui eu passo a erosão e aqui eu passo a transformar a distância. Então, o que faz a transformar a distância? Eu vou calculando sucessivas erosões até convergir. Ou seja, até quando eu fizer a erosão não alterar nada com relação à imagem anterior. Isso pode ser ilustrado também na aula 6, nessa transparência aqui. Então, começando, pode ir direto lá na página 30, aqui define dilatação, erosão, aqui a equação que a gente já viu, várias formas de calcular a erosão, mas no slide 30 a gente começa a analisar a erosão quando ela é igual a uma transformada distância. Então, a primeira situação, quando você tem uma vizinhança muito grande e você tem uma imagem 0K. Esse valor K aqui tem que ser um valor maior do que a maior distância possível na imagem. Ok? No caso dos exemplos que eu passei para vocês nessa atividade 7, eu coloquei 99, mas para um aluno sorteado, ele não mostrou, ele ficou limitado, saturou em 99, não calculou distância maior do que 99. Aí teria que colocar um valor maior ainda de inicialização, por exemplo, 256. Então, se você calcular transformar a distância, tem uma ilustração aqui, ó. Ele vai calcular o mínimo dos vizinhos. E o resultado é esse que está em vermelho, que é exatamente a transformar a distância do objeto ao fundo, que é o quê? Distância 1 ao fundo, distância 2 ao fundo, distância 3 ao fundo e assim sucessivo, até a maior distância. Observe que a maior distância nessa situação é menor do que o valor K. Tá? Uma propriedade importante desse algoritmo é que se eu calcular novamente a erosão, agora tendo como entrada essa transformada distância aqui, a imagem resultante vai ser exatamente igual a essa imagem aqui que está em vermelho. Ou seja, se você calcular de novo a transformada distância, não vai ser igual a transformar a distância anterior. Então, essa é uma condição de parada de um algoritmo iterativo. Então, quando não tiver mais alteração nos pixels, você para. Aquela é para uma situação de vizinhança que não é euclidiana, que eu estou pedindo no exercício. Para calcular a transformada distância euclidiana,
eu tenho que considerar uma vizinhança variável. Como que vai essa vizinhança variável? Então, observa que essa é uma vizinhança, essa é outra vizinhança, outra vizinhança, Nessa situação, todas as vizinhanças são iguais aqui, menos 1, 0 e menos 1. Então, no slide anterior, não, aqui já foi, agora aqui. Agora, a gente usa para transformar a distância euclidiana. Observa que a vizinhança vai mudar. Para cada iteração, você tem que usar uma vizinhança diferente. Ó, vizinhança B2, B3, B4, e aí convergiu. Então, essa vizinhança aqui é o que? É 0, menos 1, né? E aqui também é menos 1. Aqui é 0, menos 1, menos 2, 0, não, desculpa, 0, provavelmente aqui é menos 3, aqui é menos 5, aqui é menos 7. Então, existe uma sequência lógica dessa vizinhança. E como que a gente generaliza para o caso duas dimensões? Então, para o caso duas dimensões, é a vizinhança que eu passei na atividade. Então, você vai considerar essa vizinhança aqui. Então, para o i valendo 1, o que, que você vai ter? Menos 2 vezes 1 é menos 2, mais 1 é menos 1. Então, vai ser menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui e 0. E aqui vai ser 4 vezes 1, 4, menos 4, mais 2 é menos 2. Então, vai ser menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Essa é a primeira iteração da erosão. A segunda iteração, você vai considerar o i igual a 2. Então, menos 2 vezes 2, 4, menos 4 mais 1 é menos 3. Então, menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. E aqui, 4 vezes 2 é 8, menos 8, mais 2 é menos 6. Menos 6, menos 6, menos 6, menos 6. E assim sucessivamente. Então, você vai calcular sucessivas erosões até quando você calcular a erosão não alterar os valores dos pixels. Então, nesse momento, você calcula a transformar distância euclidiana. Na verdade, é o quadrado da transformar distância euclidiana. Para você obter, no final, a transformar distância exata, basta você calcular a raiz quadrada de cada número na imagem. Basicamente, é esse o algoritmo que você tem que considerar. Então, voltando aqui, voltando para essa minha atividade aqui, deixa eu fechar aqui. Pode apagar. Então, aqui está a minha transformar distância. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar um i aqui, igual, começando do zero. Você vai ter que calcular esse b aqui, agora vai ser esse b que eu passei para vocês. Tá aqui. Então, é esse b que você vai ter que considerar. É criar uma matrizinha 3x3 e fazer essa conta. Menos 4 vezes i mais 2 para esses extremos aqui. E aqui você vai colocar menos 2 vezes i mais 1 para essa posição, essa e essa. Então, você vai criar uma matrizinha 3x3. Em cada iteração aqui, em uma linha, você consegue fazer essa função, criar essa vizinhança B, e aí você usa exatamente como está aqui. G é igual à erosão de G passando como argumento B. E aqui você pode comentar isso daqui para não aparecer toda hora o resultado de cada erosão que você calcula. Então, só recapitulando.
A transformar a distância, aqui é um outro algoritmo em pseudolinguagem dessa implementação aqui, ó, dessa implementação em Python aqui. Então eu vou criar uma função, sei lá, distância, eu vou colocar a imagem de saída é igual à imagem de entrada. É bom usar sempre esse comando aqui para não ter perigo de passar valores por referência. G igual a f.copy. Você cria um contador começando do zero, enquanto aqui eu já fiz a condição do while, mas eu posso fazer assim, ó, enquanto for verdade, você faz uma cópia. Novamente, você pode usar f igual a g.copy, isso só para atualizar a transformada distância de uma determinada iteração. Você calcula a erosão, e aqui a condição de saída. Se a imagem anterior é igual à imagem da erosão em uma determinada interação, então eu convergi. Eu saio do while. Se eu não sair do while, eu tenho que incrementar o contador i. Então, i recebe i mais 1. Tá certo? Então, basicamente esse algoritmo, essa implementação da transformar distância, só que você vai pegar e dentro do laço criar uma matriz B 3x3 que é definido através dessa fórmula aqui, tá certo? Então com isso vocês devem conseguir fazer essa última atividade aqui, a atividade 7, tá? Transformada distância euclidiana. Na verdade, é como eu disse, é o quadrado da transformada distância euclidiana. Então, observe que nesse exemplo aqui, eu tenho 0 aqui e o resto é 99, é o valor máximo, é o k. Então, observa, o 0 aqui é distância 1, aqui na diagonal é distância 2. Então, na verdade, aqui é a raiz de 2. A distância euclidiana exata. Distância 4 aqui, 4 em relação a ao fundo aqui. Então, na verdade, a raiz de 4 é 2. 9, raiz de 9 é 3. Tá? Aqui observa 10. Esse 10 aqui, ele é referente a esse fundo aqui. Tá? Então, não é em relação a esse fundo, porque se fosse em relação a esse fundo aqui, seria distância 16. Né? Raiz de 16 é 4. Tá certo? Então, essa é a atividade. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem. Até a próxima.